Muitas coisas aconteceram nos últimos dias, tivemos os Twitter Files parte 3, também tivemos a Polícia Federal indo atrás dos autores dos Twitter Files e várias novas demonstrações de que o nosso Supremo está sentindo cada vez mais o golpe e cada vez mais evidências de que até a extrema imprensa já soltou a mão do Xandão. Então se você quer ficar completamente atualizado sobre esse assunto, se inscreve aí no canal e dá uma olhada na playlist que está aparecendo aí no card, onde estão todos os vídeos em ordem com a cobertura sobre o épico caso dos arquivos vazados do Twitter no Brasil, que culminou no embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Pois bem, hoje vamos começar com essa matéria, uma exclusiva da Gazeta do Povo. A AGU de Lula estuda pedir suspensão ou dissolução do X no Brasil. Pois é, continuamos aí na iminência do fechamento do Twitter em território nacional. Parece que os nossos iluministros ainda não estão totalmente decididos de qual o melhor movimento. Afinal, eles estão completamente contra a parede agora. Se fechar o Twitter, eles escancaram mais ainda a ditadura de toga em que vivemos. Mas se deixar o Twitter aberto, o principal canal de comunicação da galera que tá expondo toda a censura promovida pelo TSE e pelo STF, continua aberto, trazendo novas repercussões diárias sobre o caso. E assim, ainda que o Twitter não seja fechado, o Supremo já tá tentando colocar algumas restrições para dificultar a disseminação dessas informações, pelo menos aqui no Brasil. Vocês já vão ver isso em matérias que vão aparecer logo mais no vídeo. Agora, sobre essa notícia de que a AGU tá estudando fechar o Twitter no Brasil, vejam só vocês, o fato já começa com uma curiosidade bizarra. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, é o Jorge Messias, que talvez você conheça como Bessias. Sim, aquele mesmo que tinha os documentos que a Dilma gentilmente ofereceu ao Lula, naquele esquema onde queriam dar o foro privilegiado para que assim o Lula tentasse escapar da prisão, lembra? A famosa ligação do tchau querida. Pois é, esse mesmo cara que estava envolvido nessa trama para tentar livrar o Lula da cadeia, ou seja, claramente uma figura super honesta e idônea, é agora o ministro-chefe da AGU, que está justamente indicando para o Xandão que o órgão estuda pedir à justiça a suspensão das atividades da rede social X, antigo Twitter, ou até mesmo a dissolução da empresa aqui no Brasil. Eles só precisariam comprovar, assim, comprovar é forte, né? Até parece que o nosso STF se preocupa com provas, mas supostamente eles só precisariam comprovar que ela prejudicou investigações que tramitam no STF e no TSE. E a história vocês já sabem. Os nossos tribunais estavam solicitando que o Twitter passasse por cima da lei brasileira. O Twitter resistiu muito. O Elon Musk comprou a rede social, expôs os documentos que provam que o TSE e o STF queriam que o Twitter passasse por cima da lei. E agora a AGU está investigando porque com isso provavelmente o Twitter prejudicou investigações. Basicamente, se você não é cúmplice de um crime perpetrado por agentes do Estado, você está cometendo um crime contra o Estado. É meio difícil de entender, mas eu acho que é por aí, né? Sobre isso, eu nem preciso dizer que eles não precisam de uma justificativa para fechar o Twitter. Eles podem inventar uma justificativa que nem eles fizeram com todas as contas que eles fecharam. Investigação, provas, nada disso importa no Brasil. A questão aqui é eles decidirem se tem interesse ou não em fechar a plataforma. Se eles decidirem que é o melhor caminho, eles vão fechar. E aí depois inventam o motivo para isso, que nem eles fizeram com todas as outras censuras inconstitucionais que justamente os Twitter Files provaram. O Kim Kataguiri se pronunciou sobre isso dizendo: os jornalistas Michael Schellenberger, Eli Vieira e David Agape estão sendo perseguidos pela AGU. O Bessias apresentou uma notícia de fato ao STF apontando que a divulgação dos e-mails dos Twitter Files estaria supostamente comprometendo investigações. Está mais do que claro que isso é pura perseguição política do governo Lula. Se for crime divulgar documentos que teve acesso, então como ficam os jornalistas que cobriam a Lava Jato, por exemplo? De acordo com o documento, Lula está pedindo para que eles sejam investigados a fim de prevenir que eles possam influenciar o debate público no futuro. Qual é o sentido disso? Vamos convocar o AGU, o Bessias, para explicar isso aqui na Câmara dos Deputados. Outro que corroborou com essas falas foi o jurista e jornalista Fabrício Rebelo. Ele disse o seguinte: serei mais direto diante da insistência de alguns em não entender a gravidade do que está acontecendo. Nos últimos anos, a mídia tradicional, sobretudo o Grupo Globo, divulgou inúmeras vezes trechos de decisões e documentos extraídos de processos que tramitavam sob sigilo. Em muitos casos, antes mesmo que a própria parte afetada soubesse da sua existência. Jamais houve qualquer questionamento jurídico sobre isso. E como Kim falou, na Lava Jato, na época da Lava Jato, aconteceu a mesma coisa. E mais recentemente, a Vaza Jato também fez a mesma coisa. Ou seja, é trabalho do jornalista divulgar informações que ele consegue obter. Mas agora, como essas informações prejudicam, complicam a narrativa do nosso judiciário, eles decidiram tentar criminalizar isso, é óbvio. Porque no Brasil é assim que funciona. As leis não servem pra nada. Elas são no máximo umas sugestões. Você talvez deveria fazer isso. Ou talvez você não deveria
poderia fazer isso. Mas se quiser também pode. E se não tiver lei dizendo que não pode, mas o pessoal do STF quiser que não possa, tanto faz, não vai poder também. A legislação é um mero enfeite. Agora o Congresso americano liberou ao público documentos que foram enviados pelo X e jornalistas repercutiram esses documentos aqui no Brasil. Então a AGU resolveu denunciar o trabalho jornalístico ao STF para punir esses jornalistas, já admitindo pedir o fechamento da rede social no Brasil. Para quem estranhou a AGU se metendo nisso, vale registrar que há uma forte razão, ainda que política e não jurídica. Isso porque se os documentos conduzirem à conclusão, como se denuncia, de que as eleições brasileiras em 2022 sofreram interferência indevida, aquele proclamado vencedor se tornará ilegítimo, podendo-se, em última análise, até se pensar em anulação do pleito. Lembrando, Fabrício Rebelo é jurista, jornalista, pesquisador em segurança pública, escritor, palestrante e professor. E é ele que está falando isso. Basicamente, os Twitter Files provam uma interferência nas nossas eleições. Se isso fosse devidamente analisado e a conclusão fosse justamente essa, de que o STF e o TSE interferiram nas eleições, o vencedor dessas eleições se tornaria ilegítimo. Então, o que a AGU hoje faz, a par de uma aparente e grotesca instrumentalização política de sua atuação, o que, lembrando, não é nenhuma surpresa, sabendo que o Bessias, que já tentou livrar o Lula da prisão antes, é quem está à frente do órgão, então, a AGU tem por objetivo remoto salvaguardar o chefe do executivo, nem que para isso se criminalize o jornalismo e se instaure a total censura no país. Para alguns, isso também pode soar como uma confissão tácita daquilo que vem sendo denunciado. Em outras palavras, eles sentiram, de novo, estão sentindo muito, estão acusando o golpe. Eles estão basicamente confessando que são tiranos, censuradores, que tudo que os Twitter Files vem demonstrando está correto e que a única forma de tentar impedir que o mundo inteiro e que especialmente os brasileiros saibam disso é censurando ainda mais. E a Polícia Federal, claro, já começou a investigar os responsáveis por todos esses vazamentos comprometedores que estão expondo o nosso Supremo. E dessa investigação saiu um relatório tão ridículo quanto todas as decisões do Xandão. O próprio Eli Vieira, um dos responsáveis pelos Twitter Files, disse o seguinte: o relatório da PF contra os Twitter Files Brasil, mandado para Alexandre de Moraes, tem certas coisas interessantes. Por exemplo, a conta do Constantino está banida no Brasil, mas a PF printou. Então a PF se dá o privilégio de acessar o que Moraes baniu via VPN. Que coisa, não é mesmo? O Supremo obrigando a polícia a burlar a lei para poder fazer a sua investigação. A história vai ficando cada vez mais ridícula. Uma coisa central na retórica da Polícia Federal é o abuso da palavra ataque para descrever críticas e comentários irritados, completamente dentro da lei. Alguém anda assistindo o Globo News. Como eu disse antes, vocabulário infantil e imaturo de autoritários que não sabem lidar com crítica. O relatório é bizarro, só manda prints de tweets da repercussão dos Twitter Files e da ação do subcomitê jurídico da Câmara dos Estados Unidos, sem acusar ninguém de crime no começo, e depois junta tudo de forma louca com acusações contra o Alan dos Santos e a Bárbara do Te Atualizei, por coisas que eles interceptaram em 2019 e 2020. É basicamente um sanduíche de nada, como diziam na era Trump. Polícia Federal, por favor, feche o Twitter e vá trabalhar. Tenho certeza que tem muitas coisas mais sérias acontecendo no país do que opiniões que irritam vocês e o Xandão nas redes sociais. Pagamos o seu salário pra isso? Que vergonha. Olha isso aqui que consta no relatório da PF, tá? Mano, sério, não dá pra acreditar que isso é sério. Não dá pra acreditar que são as nossas instituições que estão realmente produzindo esse relatório. Disse a Polícia Federal: o jornalista Schellenberger reúne 1 milhão de seguidores no X. Ele possui apenas um assinante. Trata-se de Elon Musk. As assinaturas incluem acesso a conteúdos exclusivos e são pagas diretamente para o X. Eles estão montando uma teoria da conspiração para falar que o Schellenberger é um subordinado direto do Elon Musk. Como o Eli fala aqui, o próprio Schellenberger já respondeu essa. E a gente já vai ver isso, mas o Eli trouxe um outro detalhe. Para você conseguir ter inscritos no X, você precisa ser inscrito de alguém antes. Vai ver, o Shelley achou conveniente fazer a inscrição com o próprio Elon Musk para poder ter inscritos. Essa informação é bem interessante, eu nem sabia disso. Se pá, até eu vou me inscrever no perfil do Elon Musk para liberar a minha sessão de inscritos. Vocês seriam inscritos meus lá no Twitter? Se tiver um bom número de inscrições, de repente vale a pena. O Eli também apontou: continua a obsessão do Tribunal da Exceção e seus minions com a Bárbara do Te Atualizei. Chama as feministas e diz que é vítima de stalking. Pode funcionar. A Bárbara foi parar no relatório da Polícia Federal por causa desse tweet em resposta ao Elon Musk. Foi aquele tweet em que o Elon perguntou pro Xandão: por que você exige tanta censura no Brasil? E a Bárbara simplesmente disse:
Eu tenho medo de curtir esse tweet e ter as minhas contas banidas. O fato desse tweet ter ido parar no relatório da Polícia Federal apenas reforça que o medo dela não é injustificado, né? O que tem de criminoso ou o que tem de suspeito nesse tweet? A própria Bárbara respondeu isso aqui dizendo: postei, medo de curtir isso aqui ser banida, resultado, estou no relatório da Polícia Federal. Agora você não pode mais zoar na internet que é investigado. E se eu disser que sou perseguida, a mídia diz que eu estou mentindo em apoio ao abuso. Vejam. A Bárbara também comentou um pouco mais da participação dela nesse relatório. Vejam vocês como a palhaçada não tem fim. Segundo a Polícia Federal, ainda no dia 16 de abril, a influencer Bárbara publicou no Twitter a hashtag Fora Maia e convocou seus seguidores para usá-la. E o que tinha nesse tweet criminoso? Sou hashtag Fora Maia desde criancinha. Vamos subir? É sério, não adianta a gente botar pressão no exército. O exército não tem voto, não depende de voto. Político sim. Pressione quem deve ser pressionado. O Botafogo. Bora, rapaziada. E como a própria Bárbara disse, meu crime identificado pela PF, ajudei a subir uma hashtag contra o Maia. A intenção é dizer que eu combinei isso com alguém, sendo que fui eu que puxei a tag. Crime de subir hashtag e fantasiar com as hipotéticas milícias digitais no entorno. Às vezes é só porque é assim que o Twitter funciona mesmo. Em que tipo de democracia uma cidadã não tem direito de fazer pressão em um político eleito? Bom, nem no Brasil isso aqui deveria estar sendo investigado porque não é um crime. Só que depende de quem tá puxando a hashtag, né? Como a Bárbara também demonstrou aqui, ó, crime de subir tags, a esquerda também tem. E aí, é crime ou não é? Por que o Janones não tá sendo investigado? Estou preparando um vídeo bomba onde Bolsonaro admite ser essa palavra que eu não posso nem falar aqui no YouTube. O cara simplesmente chamou o público dele, que também é um público grande, pra promover uma tag onde ele faz uma calúnia. E não qualquer calúnia, não, é de um crime hediondo ainda por cima. Mas tá tudo certo. Janones não foi investigado pela Polícia Federal. Isso aí não é ato de milícia digital. Lembrando que o próprio Janones já admitiu que ele ficava criando várias fake news. Tipo essa, eu não posso mais fazer críticas ao governo, por isso não subam a tag. Bolsonaro censurou Janones. Quem é que tava sendo censurado, hein? Mano, sério, isso aqui envelhece incrivelmente, né? Tadinho do Janones. Ele é que tava sendo perseguido e censurado. Ele sabe que tudo isso é mentira e ele já admitiu. Aqui, insinuando que política de direita também cometia outro crime hediondo. Mais uma fake news sobre o Bolsonaro mexendo no salário das pessoas. No fim, o Janones finalmente tá sendo um pouco cobrado, mas não por causa das inúmeras mentiras e desinformações que ele espalhou, mas sim por causa da rachadinha, que ele recentemente acabou de admitir. Janones diz que rachadinha era voluntária e alega perseguição. Então, gente, rolava rachadinha no meu gabinete, mas era voluntária, não obrigava ninguém a entregar parte do seu salário pra mim. Eles faziam isso por livre e espontânea vontade. Tudo bem que eles eram colocados lá simplesmente pra entregar parte do salário pra mim, mas não era obrigado. Participava quem queria. Nesse contexto, vale lembrar mais uns clássicos do mestre das fake news, que incrivelmente não tá no inquérito. O Janones é o maior espalhador, divulgador, disseminador de notícia falsa do país. Num ponto que o inquérito das fake news devia se chamar Inquérito André Janones. Olha essa aqui. Bandido é a PQP. Não é no meu gabinete que fazem rachadinha, não. Mais uma mentira. E essa aqui, como você e sua família enriqueceram? Nunca foi sorte. Sempre foi rachadinha, disse um miliciano. Isso é coisa de miliciano? Bom, como vimos, o comportamento do Janones é o comportamento típico que se denuncia das milícias digitais. Mas ainda assim não é ele que é investigado. Como vocês podem ver, tudo certo com a nossa democracia. O Janones faz tudo isso, mas é a Bárbara do Te Atualizei que é investigada pela Polícia Federal. Ainda sobre o relatório, ele também destaca isso aqui, ó. O que esse comentário do Arthur Vigílio está fazendo no relatório da PF? Alguém me explica? O comentário em questão diz o seguinte: Senhor Elon Musk, seu firme compromisso com a liberdade de expressão, com o combate à censura, que emascula as liberdades civis, faz de você um credor da verdadeira democracia brasileira. Admiro você desde que percebi a sua convicção e posição inteligente. Agradeço fraternalmente e tenho certeza, os brasileiros que lutam há 20 anos diretamente contra uma ditadura cruel, certamente também os admiram e respeitam. Seja sempre muito feliz. Eu acho que isso aqui é uma publicação criminosa. Faz todo o sentido do mundo a Polícia Federal perder tempo investigando isso. Tá na cara que o Arthur Vigílio é um perigo muito maior para a nação do que, sei lá, traficantes, abusadores, assassinos, corruptos. Como ele tem a audácia de fazer um tweet em inglês elogiando Elon Musk? Isso sim é um crime de verdade. Os indícios estão todos aí, só não vê quem não quer. O jornalista Sam Puncher foi outro que destacou o uso de VPN por parte da Polícia Federal para conseguir acessar o conteúdo bloqueado. E ele destaca a presença do jornalista Mario Naufal, que já apareceu várias vezes aqui nos vídeos, cobrindo os excessos do STF. E ele diz o seguinte:
seguinte: neste trecho chama a atenção a alegação da PF de que Mário Naufal, um cidadão norte-americano sem qualquer nacionalidade brasileira, está burlando uma decisão judicial do STF ao realizar spaces com pessoas que têm perfil retido no Brasil. Lembrando, no país do Mário não existe crime de opinião. No Brasil também não, mas o STF inventou que sim. Então, mais uma vez, não faz o menor sentido isso aqui, tá no relatório da Polícia Federal. O próprio Mário se pronunciou dizendo o seguinte: o governo brasileiro vai atrás de mim na guerra contra Elon Musk. A Polícia Federal do Brasil supostamente me acusou, eu fui especificamente citado, de contornar uma decisão judicial do STF ao promover discussões no Spaces com indivíduos cujos perfis estão bloqueados no Brasil. No dia 10 de abril, Alan dos Santos se juntou ao nosso espaço no X discutindo os exageros da justiça brasileira e a sua guerra contra a liberdade de expressão. Ao moderar e hospedar, supostamente tornei o Space acessível aos usuários brasileiros, apesar das restrições existentes. Eu não sou cidadão brasileiro, eu não hospedei o Space no Brasil, mas eles ainda estão me visando na tentativa de derrubar Elon Musk. Isso é ridículo. Mais uma vez o papelão da nossa Suprema Corte sendo exposto para o mundo todo. Essa denúncia do Mário pegou mais de 1.700.000 visualizações. O Eli, ainda comentando esse relatório, interpelou: se não querem censurar, por que incluíram 3 jornalistas que só fizeram seu trabalho de noticiar e interpretar fatos nos Twitter Files Brasil? Todo o conteúdo publicado são e-mails internos do X, terminados em @twitter.com. Bessias não tem nada contra nós. Repito as minhas palavras na audiência da Comissão das Relações Internacionais na Câmara dos Deputados. Senhores parlamentares e concidadãos, em lugar nenhum da lei brasileira está escrito que é crime produzir ou propagar fake news, desinformação ou discurso de ódio. Esses termos são particulares de uma determinada visão política que, não satisfeita que essas expressões não são tipificadas como crime, planeja usar o aparato burocrático do país para fazer valer a sua opinião. Isso, é claro, viola diversos princípios do Estado democrático de direito. É a lei que deve mandar, e não a opinião política em voga no momento entre setores influentes da imprensa, da academia e das instituições. Esses termos incluem em si expressões e atos já codificados como crimes em lei. Por exemplo, discurso de ódio incluiria injúria racial. Fake news incluiria a calúnia e a difamação. E é justamente por estar insatisfeita com essa base legal que essa visão política repete esses termos à exaustão. Querem um PL das fake news para codificar em lei coisas que já estão fazendo há anos à margem da lei. E estão muitas vezes dispostos a atropelar direitos constitucionais e leis como o Marco Civil, atropelar outros direitos como o direito à privacidade, para implantar a sua interpretação mais restritiva da expressão do que a prevista pelas leis brasileiras. É essa trama, em suma, que é corroborada pelos Twitter Files Brasil. Acrescento então a liberdade de imprensa como mais um obstáculo no caminho da campanha pela mordaça, que ela quer derrubar. David e eu somos mencionados dentro da citação do Schellenberger. O Bessias está tentando atribuir responsabilidade completa ao Schellenberger no corpo do texto, mas isso não faz sentido, já que ele nos lista como coautores desde o começo. Nós somos solidários e corresponsáveis. E em resposta a esse tweet do Eli, o Ivanildo III fez o seguinte texto que vale muito a pena repercutir. O governo Lula inventou o crime de oposição à lei futura? Isso é muito grave. O governo Lula, através da AGU, quer que 3 jornalistas sejam investigados por publicarem uma notícia. O argumento de que a notícia expõe algo sigiloso é ridículo. Jornalismo é publicar coisas que os poderosos não querem que seja publicado. Imagina se fossem usar essa régua para a Globo, que regularmente publica informações a respeito de inquéritos que nem os próprios investigados têm. O que mais chama atenção, e agradeço ao Hugo Freitas por ter publicado, foi o trecho que vem abaixo. O digníssimo AGU está acusando as pessoas de influenciarem o debate público. Ora, se o debate é público, é óbvio que o público tem direito de influenciá-lo. Sabe onde isso não ocorre? Em ditaduras. Agora, a pior parte é que não existe nenhum fato concreto. O governo Lula está pedindo para que eles sejam investigados a fim de prevenir que eles possam influenciar o debate público no futuro. Ou seja, estão sendo punidos, e não se enganem, no Brasil o processo é a punição. Pergunte a quem até hoje tem as suas contas retidas sem julgamento nenhum. E isso tudo porque provavelmente eles irão se opor a alguma legislação ou medida tomada no futuro. Isso é absurdo de tantas maneiras que qualquer defensor da democracia e do Estado de Direito sabe de que lado tem que estar. Ao estilo das decisões de certo ministro, quem apoia essa ação da AGU não apoia a democracia. Quem apoia essa ação da AGU não é um democrata. Quem apoia essa ação da AGU não passa de um serviçal do autoritarismo e da censura. Fica aqui registrada a minha solidariedade ao Eli, David e ao Schellenberger. E é óbvio que faço coro a essa solidariedade. E é curioso que você verá pouquíssimos, para não dizer nenhum, dos defensores da democracia que até o início de 2023 populavam esse site, sendo capazes de se solidarizar com jornalistas sendo perseguidos por um governo por publicar
publicarem uma notícia verdadeira. Vejam isso aqui: o vazamento de informações e documentos sigilosos com o intuito de atribuir e ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. Vocês sabem ao que ele está se referindo? Dica: amigo do amigo. E tem um detalhe: a AGU contradiz o informado pelo STF quando cita que vazaram decisões, mas o STF informou que eram apenas ofícios. São ofícios ou decisões? O desespero em censurar é tamanho que não combinaram direito. Sim, recentemente o STF tentou tirar por menos os vazamentos daqueles documentos lá que o Congresso americano disponibilizou. Não são vazamentos, né? Quer dizer, meio que são vazamentos porque o STF não queria que tivesse vindo a público. Mas isso foi publicado de maneira oficial por parlamentares americanos. E para tentar diminuir o absurdo das decisões tirânicas do Xandão, disseram que na verdade não eram decisões, eram só ofícios. E agora a AGU desmentiu isso. Agora calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. E através do relatório, a Polícia Federal falou sobre uma reorganização das milícias digitais. E mais um dos argumentos da PF foi o seguinte: as postagens realizadas fora do país, incitando seus seguidores e atacando os poderes constituídos, o STF, TSE e o Senado, demonstraram que os investigados nunca cessaram suas condutas criminosas. No entanto, nesse momento, vislumbram-se uma reorganização da milícia digital dentro dos limites da jurisdição brasileira, com a reativação dos perfis na plataforma X por meio da disponibilização aos usuários brasileiros de links para acompanharem lives transmitidas fora do país pelos investigados. O grande problema nessa declaração da Polícia Federal é que não existe conduta criminosa. Eles não conseguiram até agora provar um único crime. São só pessoas comentando política nas suas plataformas. Em resposta a tudo isso, o Xandão manda o X se manifestar em 5 dias sobre descumprimentos de decisão judicial apontados pela PF. A Polícia Federal afirmou em relatório que a rede social, de propriedade de Elon Musk, permitiu transmissão ao vivo de perfis bloqueados. Como vocês viram, esse é um dos argumentos que eles estão tentando utilizar para enquadrar o Elon Musk. E como a gente viu no começo do vídeo, tá rolando a discussão sobre o fechamento completo do Twitter no Brasil. Só que enquanto isso não acontece, o Xandão já deu um jeito de aumentar a censura por aqui. E quem fez um excelente texto sobre isso foi o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises. Ele disse: bem-vindos a Cuba. Os brasileiros estão agora oficialmente vivendo em uma intranet fechada. Não são mais participantes da internet que os demais 5 bilhões de terráqueos conectados acessam. Esse dia não será mera nota de rodapé na história. Desgraçadamente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, baniu o Spaces, as lives de áudio do X. Ontem ocorreu um Space em inglês, iniciado por Mário Naufal, com 600 mil participantes, mas nenhum brasileiro pôde acessar. O brasileirinho tutelado e censurado não pôde ouvir essas lives. Por quê? Pois participou dela um censurado, cuja lista até hoje não foi divulgada pelo STF-TSE. A censura mudou de fase, passou de envergonhada a escancarada. Antes envergonhada, como revelado pelo Twitter Files Brasil de Schellenberger, de 2019 até agora, centenas de brasileiros foram banidos das redes sociais sem devido processo. Houve ordem de sigilo e as redes sociais não podiam revelar, nem aos brasileiros e nem aos censurados, que estavam silenciosamente banindo perfis e posts sob ordens. Julgaram que não cairia bem o porrete da censura revelado assim. Melhor seria ocultar o cacetete público com vergonha juvenil. Na ditadura militar, como apontou Hélio Gaspari, os censores ao menos eram transparentes, nenhuma referência contra ou a favor de Dom Helder na Câmara, lembrou Gaspari. Superou-se a ditadura militar. Certamente, alguns distraídos dirão que foi o X que bloqueou. Errado. Há agora ordem expressa de que todos os brasileiros serão impedidos de ouvir essas lives se presente estiver algum dos censurados. O X, portanto, bloqueia por ordem do Xandão, que impõe multas milionárias e ameaça o banimento do X. A Anatel foi instrumentalizada como carrasco mor da censura, e é a Anatel, mesmo sem possuir tal atribuição, que põe a cerca elétrica em torno do território brasileiro e nos torna uma intranet, uma prisão digital, por meio da coerção aos provedores. Mas a partir de hoje a censura é escancarada. Estrangeiros, em um Space ontem, demoraram muito a acreditar que os brasileiros não estavam ouvindo a live em curso, por conta da ordem de Alexandre de Moraes. Exceto via VPN, né? Como já se faz em algumas ditaduras ao redor do mundo, por exemplo na China. O artigo 5º diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Houve um crime explícito contra centenas de milhares de brasileiros na noite de ontem. Agora é escancarado. A censura se estende a todos os brasileiros. Não se pode mais conversar ou ouvir os censurados, mesmo que eles morem no exterior há 10 anos, como o caso do Constantino. É a censura por tabela.
multam e ameaçam fechar a rodovia porque ali passou um carro a 180 km, acima do limite de velocidade. Será que vão derrubar um programa de televisão se o entrevistado for um censurado falando no exterior? Mais grave ainda, o arbítrio é seletivo, denotando perseguição inconstitucional. Por que eu digo isso? Pois a justificativa encontrada para esses banimentos foi considerar criminosas palavras escritas ou faladas em redes sociais. Ocorre que centenas de milhares de brasileiros exprimem as mesmas palavras todos os dias em redes e fora delas, mas não são banidos, ainda. As ordens não são apenas ilegais, como corretamente muitos têm apontado. Elas são também aplicadas seletivamente, em uma violação explícita do Estado de Direito, do direito internacional e de tratados aos quais o Brasil é vinculado, pois puniram exemplarmente e deliberadamente algumas vozes relevantes justamente para provocar a espiral do silêncio e o resfriamento do debate público. Punem também seletivamente o X, por vingança a Elon Musk, pois os censurados podem aparecer em lives no YouTube sem problemas, como por exemplo a presença de Constantino no excelente 4x4, mas não duvido que os algozes irão atrás dessa brecha apenas para não caírem em contradição. Afinal, agora que escancarou, eles não devem parar, né? E antes desse Space, onde os brasileiros não puderam participar, o Hélio já havia dito: o STF quer que o X bloqueie a ferramenta Spaces para todos os brasileiros, por haver chance de um perfil censurado estar na sala, ou alternativamente, quer que o X bloqueie Spaces de todos os perfis censurados no mundo inteiro, mesmo que eles sejam residentes fora do Brasil. O Xandão quer impedir que um cidadão que mora nos Estados Unidos, país sede do X, perca o direito de entrar numa live porque ele foi censurado de maneira inconstitucional aqui no Brasil. Então a plataforma é americana, quem abriu a live é americano, lá nada disso é crime, a live foi aberta por um cidadão livre numa plataforma livre, um outro cidadão livre entrou nessa transmissão e o Xandão quer que a plataforma aqui no Brasil impeça isso. Mas para não ficar só nas notícias negativas, com o Xandão escalando na censura e ameaçando derrubar todo o X, a gente também tem essa notícia positiva. O relatório dos Estados Unidos sobre censura no Brasil, aquele que vocês já viram aqui no canal, reforça uma denúncia sobre o Xandão na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Esse é um órgão sediado em Washington que é encarregado de proteger os direitos humanos no continente americano. Essa denúncia contra o Xandão já foi aberta há quase 5 anos, só que ela simplesmente estava congelada. Porém, com toda a repercussão internacional que tanto os Twitter Files causaram, quanto o documento disponibilizado pelos congressistas americanos, existe uma expectativa de que essa denúncia na Organização dos Estados Americanos finalmente possa seguir adiante. Como vocês já viram em outros vídeos dessa cobertura, existem movimentações estratégicas acontecendo lá fora, na Europa e especialmente nos Estados Unidos. Essa é mais uma movimentação, eu acredito que ela nem seja a principal, mas é mais um caminho se fechando para o Xandão. A própria matéria da Gazeta do Povo diz o seguinte: agora, com essa repercussão internacional dos atos de censura, a expectativa é de que a denúncia receba a atenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem poder para recomendar ao Brasil o fim da censura. O que significa que esse assunto está caminhando no Congresso americano em várias frentes. Agora é mais uma comissão onde ele vai ser debatido. E também é bom desmentir uma informação que os esquerdistas estavam tentando emplacar para deslegitimar o relatório dos congressistas americanos. Eles estavam falando que, porque aquela é uma comissão da extrema-direita, que é comandada pelos republicanos. Para quem não sabe, nos Estados Unidos existem 2 grandes partidos. São os republicanos e os democratas. Os republicanos, assim, a grosso modo, né, eles são a direita e os democratas são a esquerda. Só que, como ele explicou, eles só tentaram desqualificar o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos como um mero grupo de republicanos, ou seja, um mero grupo da direita. Só que isso é falso, são 44 assentos, sendo 24 ocupados por republicanos e 19 por democratas. E aí o Eli ainda dá uma breve explicação de como funciona essa comissão. É um órgão importantíssimo, foi criado em 1813 e ele é equivalente à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no Brasil, e tem como função primordial analisar propostas legislativas que estão relacionadas com o sistema judicial federal americano e também atuar na proposição de legislações relacionadas à justiça e aos direitos civis. E lembrando, a proposta nessa comissão é desenvolver uma lei para defender a liberdade de expressão no Brasil, onde, caso a lei não seja acatada, os Estados Unidos podem promover uma série de sanções ao nosso país, por entender que não se trata mais de uma democracia. Os americanos fazem isso, né? Muitas vezes, quando um país não é mais compreendido como democrático para o resto do mundo, ele sofre com uma série de sanções. E se o governo brasileiro se negar a defender a liberdade de expressão dentro do próprio país, então fica difícil
difícil negar que já se trata de uma ditadura. Os americanos levam bem a sério a questão da liberdade de expressão e seria incrível se um dia os brasileiros conseguissem valorizar da mesma maneira um princípio tão fundamental. Por hoje é isso, a cobertura da questão da Polícia Federal e do enquadro que o Xandão tá dando no X acabou sendo tão longa que nem deu pra falar dos Twitter Files parte 3. Mas se você é inscrito aqui no canal, você vai acabar ficando atualizado sobre tudo isso, porque eu prometo que vou trazer isso num vídeo futuro. Mais uma vez, agradeço pela audiência e até o próximo vídeo.